A lesão de LCA do Reinaldo, o quanto ela preocupa e o tempo de parada do lateral esquerdo gremista. A gente vai falar sobre isso e também sobre o retorno de Jefferson Soteldo aos treinamentos, em que fase de recuperação ele está e as perspectivas para a volta do atacante gremista, a volta do camisa 7 tricolor, e também falaremos de uma pauta muito importante. Teve votação na CBF e teve aprovação para número de estrangeiros relacionados para cada partida e também algumas novas atualizações sobre o gramado sintético no Brasileirão. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui mais uma vez, esse é meu canal e para quem ainda não conhece, aqui a gente atualiza tudo sobre o Grêmio diariamente. E aí eu já vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada, porque é sempre muito importante estar atualizado aí do Tricolor. E hoje a gente vai falar sobre assuntos muito importantes, um pacotão de notícias que a gente traz aqui. Vamos começar falando sobre esse conselho que teve na CBF, que acabou mudando duas regras importantes, tá? A primeira delas em relação ao número de estrangeiros. Desde o ano passado já tinha sido aumentado de 5 para 7, os clubes tinham aprovado isso. E agora teve um novo aumento. Teve até uma restrição, uma certa barreira para que isso fosse aprovado, porque pode prejudicar sim a formação de atletas dentro do Brasil, as categorias de base dos clubes, mas em um futuro próximo pode acabar afetando inclusive a seleção brasileira. Então tinha essa conversa, esse debate para se seria sim tão necessário o aumento. Mas ele acabou sendo unânime. 20-0, os clubes da Série A votaram para que se aumentasse o limite de estrangeiros dentro das competições da CBF, que passa a ser de 7 agora para 9 estrangeiros. Então aumentou 2 vagas em relação ao que tínhamos e o Grêmio, claro, está dentro dessas vagas e agora pode contratar mais estrangeiros, inclusive. Isso é uma pauta muito importante porque vai mexer com o mercado de transferência nesses últimos dias de janela, mas vai mexer principalmente com a janela do meio do ano, dando uma inflacionada aí no mercado. Então, aumentando essas vagas, os clubes podem relacionar mais atletas. Lembrando, pode contratar mais de 9, mas relacionar para as partidas apenas 9 jogadores. Outro ponto que foi debatido, e aí teve uma votação favorável de 19-1, era em relação ao gramado sintético. Teve clubes que, inclusive, votaram contra o gramado sintético, mas ele já havia sido aprovado no regulamento de 2024 para competições da CBF desde o início do ano, então ele está, sim, dentro dos padrões da CBF para disputa das suas competições. Porém, a votação, que foi 19-1, que eu trago aqui, é em relação aos clubes visitantes poderem treinar em gramado sintético um dia antes da partida. Então, por exemplo, o Grêmio vai jogar contra o Palmeiras lá no Allianz, pode chegar um dia antes e fazer seu treinamento lá no gramado do Allianz Parque. A mesma coisa serve para quem vai jogar contra o Botafogo lá no Newton Santos, para quem vai jogar contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada. Então, essas pontuações que foram debatidas hoje no Conselho, 19-1, porque só o Botafogo votou contra esse novo procedimento de treinamento para visitantes antes de jogos em gramado sintético. Outra pauta que a gente vai trazer aqui é em relação à lesão do lateral esquerdo Reinaldo. Ele teve 2 lesões, tá? Um estiramento no LCA, no ligamento cruzado anterior, e também teve uma ruptura parcial do ligamento colateral do joelho. Então, 2 lesões no joelho que preocupam para esse final de Campeonato Gaúcho e também para o início do Campeonato Brasileiro. Eu fui dar aquela sondada e pesquisada e também conversar com algumas pessoas a respeito desse tipo de lesão. É uma lesão que às vezes pode levar até 2 meses para ser recuperada, cerca de 8 semanas. Então o Reinaldo sim preocupa e deve estar deixando a vaga aí para o Mike. Fui também buscar informações se o Grêmio vai procurar um zagueiro nesses últimos dias de janela, um lateral esquerdo nesses últimos dias de janela para recuperar aí essa ausência do Reinaldo. Não obtive a informação, mas com um tempo curto e com outras prioridades deve ser difícil que o Grêmio busque um lateral nesses últimos dias, levando em conta também que tem o Cuiabano, apesar de estar lesionado e voltando de lesão, ainda assim tem o menino da base e tem outros meninos também, como o Wesley e o Zé Guilherme. O Reinaldo vai ficar aí fora por algum período, vai ser a oportunidade do Mike mostrar o lateral que acabou sendo contratado pelo Grêmio. Outra pauta importante em relação à lesão, mas aí de forma positiva, é o retorno de Jefferson Soteldo aos gramados. Isso mesmo. O Soteldo voltou a treinar do gramado do CT Luiz Carvalho. Ainda não com o restante do grupo, ele está treinando separadamente, treinou junto com o Cuiabano, inclusive, mas ainda assim
é um jogador que está retornando e isso é muito importante. A gente traz o prazo aqui para a volta do Soteldo para cerca das finais do Campeonato Gaúcho. Por que das finais? Porque vai bater parecido ali com a estreia da Libertadores e era isso que o Grêmio projetava. O Grêmio vai ter cautela com o Soteldo, que é um jogador que tem um histórico de lesões, mas já é uma perspectiva muito boa. Ele está voltando a trabalhar aí no gramado, coisa que não vinha acontecendo. Então essas são as notícias de hoje. Duas bem positivas, né? E essa do Reinaldo, infelizmente, acaba sendo ruim, né? Porque é uma peça que o Renato e o Grêmio perdem aí para as finais do Campeonato Gaúcho, também para o início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Sempre lembrando, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada e o mais importante, deixa teu like e teu comentário para engajar aqui com a gente e o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. Um beijo para todo mundo e sigam acompanhando aqui o canal do Eduardo Picão.